Essa questão do Enem PPL de 2015 foi uma das questões mais difíceis da prova e eu me arrisco a dizer que de manifestações artísticas em geral, porque ela dependia de um conhecimento prévio sobre Aleijadinho e Mestre Ataíde, que se você não tinha, provavelmente você teve bastante dificuldade para resolver essa questão. Beleza? Então vamos lá entender melhor e aprofundar esse conhecimento prévio. A questão começa com o seguinte título: Síntese entre erudito e popular. Na região mineira, a separação entre cultura popular, as artes mecânicas e erudita, as artes liberais, é marcada pela elite colonial, que tem como exemplo os valores europeus, e o grupo popular, formado pela fusão de várias culturas: portugueses, aventureiros ou degredados, negros e índios. Aleijadinho, unindo as sofisticações da arte erudita ao entendimento do artífice popular, consegue fazer essa síntese característica deste momento único na história da arte brasileira: o barroco colonial. Bom, então vamos lá para a alternativa, porque provavelmente ela está falando alguma coisa sobre o barroco e a gente tem aí uma questão de manifestações artísticas que também vai beber um pouquinho na literatura. No século XVIII, né, então nesse contexto histórico do século XVIII, a arte brasileira, mais especificamente a de Minas Gerais, apresentava a valorização da técnica e um estilo próprio, incluindo a escolha dos materiais. Artistas como Aleijadinho e Mestre Ataíde têm suas obras caracterizadas por peculiaridades que são identificadas por meio, e aí a gente vai fazer aquela paráfrase, né? Explique para você mesmo o que a questão está pedindo. Nesse caso, a questão demanda conhecimentos prévios sobre Aleijadinho e Mestre Ataíde, e ela quer que a gente entenda melhor como que a escolha dos materiais e o estilo desses dois artistas estava presente na obra deles. E aí, gente, todas as alternativas eu coloquei com essa marcaçãozinha da interrogação, né, para vocês, porque trata-se de uma questão que é uma questão que vem a trazer uma dificuldade teórica, né? Porque você tem que ter esse conhecimento prévio. Então vamos lá entender cada uma das alternativas e por que elas não podem ser a alternativa correta. Alternativa letra A: do emprego de materiais oriundos da Europa e da interpretação realista dos objetos representados. Vamos lembrar, gente, que tanto o Aleijadinho quanto o Mestre Taíde fizeram uso em suas obras de elementos próprios do Brasil, que eram a pedra-sabão e a madeira, né? A madeira, claro que não é só brasileira, mas a pedra-sabão é uma pedra, né, ali típica da região em que eles viviam à época. Então, nesse caso, a gente tem esses materiais oriundos da Europa como um erro, e além disso, a interpretação realista dos objetos representados também é adequada, porque a gente vai lembrar do Barroco. E o Barroco não tinha uma representação realista, pelo contrário, ela era muito subjetivista, né? Ela trazia ali a questão do obscurantismo, o jogo de luz entre claro e escuro, então não havia um realismo e sim um sentimentalismo por trás daquela representação. A letra B, que é o nosso gabarito, do uso de recursos materiais disponíveis no local e da interpretação formal com características próprias. De fato, esses recursos materiais são a pedra-sabão e a madeira, que a gente acabou de dizer, e a interpretação formal com características próprias. Bela, como assim interpretação formal? Eu estou falando da formalidade, de algo que é rebuscado. Não, gente. Nesse caso, interpretação formal diz respeito à forma da arte, dos traços, do Aleijadinho e do Mestre Ataíde. Então, quando eu falo de uma interpretação formal, eu estou falando ali de uma construção atrelada à forma da construção. Como aquele texto, como aquela imagem, como aquela arte é construída. Letra C. Utilização de recursos materiais vindos da Europa, a gente já sabe que não, né? E homogeneização e linearidade representacional, que também não tem nada a ver com o barroco, que é essa forma, né, artística barra literária, que vai trazer muito do obscurantismo, do jogo entre luz e sombra, então não há algo homogêneo, pelo contrário. A letra D, da observação e da cópia detalhada do objeto representado, mais uma vez, né? A gente não tem ali a cópia detalhada de um objeto, pelo contrário, o barroco vai ter essa leitura subjetiva, então há características autorais, tanto do Aleijadinho quanto do Mestre Ataíde, na obra que eles fazem. E por fim, a letra E, da utilização de materiais disponíveis no Brasil e da interpretação idealizada e linear dos objetos. Não, então a utilização de materiais disponíveis no Brasil, corretíssimo, pedra, sabão e madeira, porém a representação não é idealizada e linear, porque nesse caso o que a gente vai ter vai ser um conceito e um rebuscamento típicos do barroco. Belezinha? A alternativa, então, correta vai ser a alternativa letra B. Um beijo e até a próxima resolução. Tchau, tchau!